Fala galera, continuando o vídeo passado, aqui a gente terminou o nosso sistema, né? E agora a gente vai estar fazendo a integração com o MySQL para a gente trabalhar persistência de dados, né? E para a gente também inserir dados de forma dinâmica. Então, primeiramente eu vou abrir meu MySQL Workbench, tá? Vocês têm que ter o MySQL Server. Tô abrindo aqui. E eu vou criar um novo schema. Vamos colocar BD Pizzaria. O TF8. O TF8 Unicode. Dou um apply. E dentro desse banco de dados, a gente vai criar uma nova tabela, que vai ser pizzas. Mesma coisa, o TF8, o TF8 char7. Aqui a gente vai marcar essa opção nas colunas. Primeiro vai ser o ID, que já foi colocado aqui, só que a gente vai colocar somente o ID. Vai ser primeira key, tá bom? Chave primária. Not null, ou seja, não vai ser permitido o ID vazio, e a gente também vai marcar o auto increment. Vamos colocar agora sabor, se eu não me engano. O sabor, a gente pode colocar somente 25, já é o suficiente. Até menos, né? Mas vamos deixar 25 aqui. A gente sempre vai marcar um not null, ou seja, tem que ter o valor, não pode valor vazio, e o tamanho. Lembrando, tamanho, agora a gente pode utilizar, como é somente um character, a gente pode utilizar o char, passando somente um mesmo. A gente vai dar um apply e fechou. A gente vai lá na nossa tabela, BD Pizza, tabela, e vamos abrir aqui a nossa tabela. Já vamos inserir algumas pizzas aqui para a gente poder já imprimir lá no nosso aplicativo. Vamos copiar aqui. Prontinho, tamanho, vamos colocar aqui todas são G. G grande, né? E vamos dar um apply. Não coloquei o ID, como tem um auto increment, ele vai colocar pra gente sozinho. Pronto. Aqui foi criado a nossa tabela no MySQL Workbench. A gente vai lá no nosso código, e a gente vai criar uma pasta aqui fora mesmo, o nome de database. E dentro dessa pasta a gente vai criar um arquivo chamado conexão.js. Agora a gente vai fazer a conexão com o nosso banco de dados. Primeiro eu vou instalar o MySQL, npm install MySQL. Já instalou. E aqui a gente agora vai importar a conexão. Primeiro a gente vai dar um import MySQL, né? Pronto. A gente vai importar o MySQL. E agora a gente vai chamar a conexão. Vai criar uma constante, que vai ser o MySQL.createConnection. E é obrigatório que a gente passe 5 campos. Eu vou estar falando aqui. Primeiro é o host. A gente vai estar utilizando o localhost. A porta padrão do MySQL é 3306. Usuário. O meu tá root, de vocês provavelmente é outro. A senha, como é um vídeo rápido, eu vou estar colocando aqui mesmo. O mais ideal é que vocês procurem depois como deixar em um arquivo separado, codificar essa senha para que não fique visível. Bom, mas o meu é root. E o banco de dados, database. O nosso banco de dados foi o que a gente colocou aqui no nosso MySQL Workbench, que é o BD Pizzaria. Prontinho. Aqui a gente vai dar um export default.
da conexão. E aqui a gente já vai deixar, a gente vai abrir a conexão e vai ficar responsável por a conexão, o arquivo que chamar ela. A gente vai dar um conexão.connect. Prontinho, essa parte a gente já terminamos. Agora a gente vai importar essa conexão no nosso app. Dá import conexão. Aqui ele já deu um autocomplete. E vamos colocar o arquivo .js. Pronto. Aqui a gente já fez a conexão inicial. Agora a gente vamos apagar essa rota que a gente não está utilizando, que é a rota endpoint vazio do Olá Mundo, né? Vamos começar a organizar o código. Pronto, a gente vai comentar aqui nesse listar pizza, vamos fazer primeiro ele. A gente comenta e a gente vai chamar a conexão. Vai dar um conexão.carry e aqui eu vou passar alguns parâmetros. O primeiro é o comando SQL, que é o que eu vou mandar para o nosso banco de dados. Que vai ser o SQL. Aqui a gente passa 3 parâmetros, na verdade. O primeiro é o SQL. O segundo é os valores, caso tenha. Nesse caso não tem valores, ou seja, não tem um exemplo ID e nenhuma outra informação. E depois a função callback, que sim é obrigatório ter. Que é a função callback, que aí vai ter o erro e o resultado. Aí a gente cria a condicional. Se erro, a gente retorna. Vamos dar se erro. Vou colocar essa bonitinha, né? Return JSON s.json e vamos passar o erro. Prontinho. Se não preciso colocar se não, vou colocar return. A gente vai passar o resultado. s.json passando o resultado. Pronto, beleza. Só que aqui faltou o que? O nosso comando SQL. Aqui é a função callback da carry que a gente está fazendo. Se der erro, ele vai retornar um JSON mostrando o erro que deu. Se não, vai retornar o resultado em JSON também. E agora a gente vai criar uma constante com o comando SQL. SQL, que vai ser qual é o comando que vai listar todas as pizzas. Se vocês vierem aqui no nosso MySQL Workbench, já tem o nosso código. Então a gente vai dar aqui, só que a gente já está no nosso banco de dados. Ou seja, então eu só posso deixar só as pizzas. Só na seção pizzas. Aqui, lembrando, o código tem que ser entre parênteses. Por isso está dando esse erro. Opa. E a gente vai fazer a nossa primeira carry. A gente apagou, né, aquela linha. E vamos fazer a nossa primeira carry. Pizzas. Deixa eu só ver o que deu de erro. Ah, tem que subir o nosso servidor. npm dev. Tem que subir o servidor, senão não tem como, né? Pronto, vamos recarregar. E agora sim, foi importado os valores de forma dinâmica do nosso banco de dados. Agora vamos criar outros métodos. A gente comenta isso daqui. Agora é o post. Eu vou copiar esse código todinho. E vamos mudar o comando SQL e o resultado vai ser o mesmo. Para a gente adicionar, vamos criar aqui um exemplo chocolate. Vou colocar grupo tamanho P. Então, apply. Esse é o comando para a gente adicionar. Deixa eu ver aqui, dar um refresh, né?
Só que a gente não precisa disso daqui, que a gente já está no banco de dados. Então eu posso tirar. Aqui eu posso colocar só dessa forma. Set, letra maiúscula. E aqui eu coloco um ponto de interrogação. Por que um ponto de interrogação? Aqui a gente está dizendo para o MySQL que vai ser inserido um dado. E qual é o dado que a gente precisa para adicionar? O corpo da requisição. Então eu posso dar um const com esse corpo da requisição. Opa, desculpa. Const. Vamos chamar de pizza mesmo, que é igual o corpo da requisição. Aqui eu apago a função e a gente vai testar. Vamos salvar. E a gente tem que passar também o ponto de interrogação do código MySQL. A gente vai passar aqui. Pizza. E agora a gente vai testar. Vamos lá no nosso Postman. Primeiro a gente lista, né? Agora vamos adicionar. Vamos adicionar de chocolate. A gente tá não precisa colocar o ID porque já tem o auto-increment. Deu erro, um erro de sintaxe. Beleza. A sintaxe está diferente. A gente vai lá no nosso MySQL. Sabor e tamanho. Sabor, tamanho, correto. Deixa eu só ver aqui onde está errado. Opa. Tamanho. E a gente vai passar. Vai criar constante rec. Faltou o i. E vamos lá. Novamente. Agora sim, uma linha foi afetada. Foi inserido o ID 5. A gente vai listar. E está aqui, nossa pizza de sabor chocolate com ID 5. A gente vai lá no nosso MySQL e vamos dar um refresh. Se vocês pararem para ver, está dentro do nosso banco de dados. Ou seja, se eu atualizar agora, ainda assim vai existir a nova pizza que foi adicionada. A gente vai continuar fazendo as outras funções. Vou fazer de forma mais rápida aqui, vocês acompanhem aí. Vou pegar o ID. A gente buscar por ID. A gente vai dar um select from, o mesmo comando aqui de cima, select from pizzas. Vou colocar aqui, deixa eu não salvar, select from pizzas. A gente coloca o area, ID, e a gente tem que passar o ID, que a gente já adicionou. Agora que vocês viram como que é feito, eu já vou fazer a próxima função, que é para deletar. Se vocês têm dúvida como faz o código MySQL, como eu falei, vocês podem usar o Workbench, vocês alteram e dá um apply que vai te mostrar o código. Enfim, aqui o que é necessário, o ID, que é a mesma coisa aqui. E só isso. E vai mudar o código. Para deletar, não é delete, é delete from pizzas. Delete from pizza, where ID. E aqui a gente está passando o comando e o ID. E agora para finalizar, vou aumentar.
Aqui a gente vai precisar do ID, que já foi passado aqui embaixo, e o corpo da requisição, que é o tamanho, o corpo da requisição, que é sabor e tamanho. Então a gente pode colocar isso daqui dessa forma aqui. Most pizza, que vai ser o corpo da requisição. E a gente passa os valores no Postman. E aqui, para a gente atualizar, é diferente. Update. Update pizza. Então, set. Ou seja, a gente tem que passar dois valores. Um que é o corpo da requisição e o outro é o ID. Que a gente vai pegar pelo ID e vai alterar as propriedades que vai ser passada aqui. Então a gente passa em formato de arrays. A gente tem que passar em ordem. Primeiro é o corpo da requisição, pizza. E o segundo é o ID. E agora a gente vai salvar e vai testar todas as funcionalidades. A gente já viu que a gente está conseguindo adicionar pizzas. Vamos dar um F5 aqui, ó. Foi adicionado o chocolate, né? A gente vai no Postman. Agora a gente vai atualizar. De chocolate, vamos colocar Romeu e Julieta. A pizza de ID 2. Fala que uma linha foi afetada. E a gente vai dar um F5 aqui. Pizza de ID 2, Romeu e Julieta. E foi alterado. Se a gente for no MySQL Workbench, também foi alterado. ID2, Romeu e Julieta. Agora vamos testar as outras funcionalidades. Agora vamos tentar deletar a pizza de ID3. Pode ser de ID3 mesmo. A gente dá um send. Uma linha foi afetada. Nenhum ID foi inserido. A gente vai lá no nosso HTML. E o ID3 realmente não existe mais. Se a gente for lá no nosso MySQL, da mesma forma, não tem mais o ID3. E se a gente for buscar uma pizza por ID, tá com o ID2 aqui, foi nos retornado dessa forma. E aqui a gente encerra o nosso sistema CRUD utilizando o banco de dados. Porém, a gente tem que também implementar um modelo, que é conhecido como MVC, que é Model View Controller, porque o aplicativo ele está sendo responsável por tudo e isso não é o correto, né? Até porque fica sobrecarregado, dependendo da quantidade de linhas do seu código, e a gente tem que excluir também coisas que a gente não está utilizando. Então vamos utilizar esse método de MVC, que é para a gente estar organizando nossos códigos, tá? E organizando dentro de cada função. Então, vamos lá. Primeiro a gente já deleta o que não está sendo utilizado. Isso daqui, pizzas, a gente já não está utilizando mais, que é a constante que foi criada só para a gente estruturar o nosso código. As funções também não estão sendo mais utilizadas. Beleza. Para a gente criar o nosso método MVC, a gente vai criar primeiro a pasta, que é o app. Dentro da pasta app, eu vou criar o método, a pasta controller. Controllers. E dentro da pasta controllers, vou adicionar um arquivo chamado pizza controller.js com letra maiúscula. E também dentro do app a gente vai criar um outro arquivo chamado repositories. Dentro do repositories a gente vai criar um arquivo chamado pizza repository.js. E o nosso banco de dados a gente vai mover ele daqui, que tem a conexão, para dentro da pasta app.
remover. A gente está falando que vai atualizar os imports do database. A gente dá um yes. E se vocês pararem para ver, agora ficou dessa forma. Dentro do app, a pasta app, tem 3 pastas, que é o controller, database e repository, né? E a gente tem que distribuir as funcionalidades. A gente está vendo que o nosso app está sendo responsável por toda a ação, só que o mais ideal é que o nosso controller ele fica responsável pela regra de negócio. E o nosso app ele só vai chamar o controller. Então, primeiramente, a gente vai no controller, a gente vai dar um class, vai colocar o mesmo nome que a gente colocou, pizza controller, vai ser um objeto. E aqui a gente vai já exportar. Export default new pizza controller. Ou seja, a gente criou uma classe que vai ser utilizado como padrão quando for chamada. A gente pode fechar. Conexão também a gente não vai utilizar mais. E o nosso app, por conta do meu VS Code, ele já atualizou onde está a conexão, tá? Tá app, vai passar depois database, conexão. E aqui a gente vai tirar toda essa regra de negócio que está aqui. A gente, na verdade, vai retirar. A gente vai criar primeiro no nosso controller algumas funções, alguns métodos, né? Primeiro é o story. Vou deixar assim mesmo. O index, show, update e o delete. Se vocês pararem para ver, isso daqui é o sistema CRUD. O story vai ser de criação, um index para listar todos, o show para buscar por ID, atualizar, né, update e o delete. Esses dois aqui é o read. Create, read, update, delete. E agora a gente vai tirar toda essa regra de negócio. A gente vai tirar, vamos começar por listar todas as pizzas. A gente vai retirar até aqui. Mostrar todas as pizzas e vai colar aqui. Não é mais uma error function. Aqui está como um método. Vamos fazer isso com os demais. A gente tirar o post. Se vocês se perderem, por isso que eu deixei comentado. Buscar pizza por ID. Que vai ser o show. Tira os bigodinhos da error function. Delete. E o update. Pronto. A gente já pode até colocar em ordem aqui. Vamos colocar dessa forma. Buscar por ID. Vou atualizar em cima do delete. E aqui dentro a gente vai estar chamando os métodos que está no controller. Ou seja, a gente tem que importar o controller. Import controller. Pizza controller. E já deu o autocomplete. E a gente vai chamar as funções. Vai ser o pizza controller. Ponto. O primeiro é o show. Story, né? É para adicionar. Story. O segundo é o pizza controller. Ponto. Para listar todos é o index. Pizza controller. Para buscar por ID é o show. Para atualizar é o pizza controller.id. Update, desculpa. E aqui o pizza controller com o método delete. Dessa forma,
já está funcionando e a gente deixou toda a regra de negócio dentro do nosso controller. E o nosso app ficou responsável somente por fazer a chamada. Só que se vocês pararem para ver, o nosso Pizza Controller ele está utilizando o método conexão. Então a gente vai ter que importar a conexão aqui. Vamos lá, importar lá em cima, import, conexão. A gente tem que mudar o final. .js. Agora a gente pode deixar aqui tudo juntinho. E dessa forma ficou bem mais enxuto o nosso código. A gente pode apagar a conexão, porque não está sendo utilizado aqui. Beleza, a gente vai testar o código só para ver se está funcionando, se houve alguma alteração. Está, ó, tudo certinho, Romeu e Julieta, ó, queijo, Romeu e Julieta, baiana e chocolate. Chocolate D5. Se a gente for no nosso banco de dados e dar um refresh, vai estar do jeito que eu falei, queijo, Romeu e Julieta, baiana e chocolate, com ID5. Então, dessa forma, a gente finalizou a primeira parte que a gente deveria ter feito. E agora, a gente vai ter que deixar o Pizza Repository responsável por toda a regra de banco de dados. A gente vai no nosso controle. Essa regra aqui toda tem que... a partir do SQL e tal, tem que ser responsabilidade do repositório, que é o do banco de dados. Entendeu? Então a gente vai fazer a mesma coisa. Vamos dar um class no nosso Pizza Repository. Pizza Repository. Isso é uma classe, né? E a gente vai dar um export. Default. New. Pizza Repository. E aqui a gente vai criar os métodos. Create. Opa. Create com T mudo não dá, né? Find all. Opa. Find by ID. Update. E o delete. Pronto. Agora a gente vai estar retirando daqui essa regra de negócio. Primeiro vamos tirar do index, né? Que é o de listar todos, que é o find all. A gente vai tirar tudo isso daqui. E a gente vai lá no... A gente pode fechar já o nosso app. A gente vai no repository. Vai abrir aqui. E vai colocar aqui o nosso código. Aqui a gente está utilizando conexão, então a gente vai ter que importar também o conexão. Conexão. .js, a gente muda o final. E aqui a gente vai chamar a função. Vai ser a gente primeiro tem que importar o repositório, né? Import repository. Import Pizza Repository. E já me deu autocomplete. Beleza, agora a gente vai chamar aqui no index. A gente vai dar um Pizza Repository find all. E aqui não vai ser passado nenhum parâmetro. E a gente vai primeiro ver se está funcionando o nosso código. A gente vai lá no nosso HTML. Ué, não funcionou. Por quê? Se vocês olharem o nosso código, has is not defined. Ou seja, quem é responsável por dar a resposta à realidade é o nosso app. E quem está sendo... porque o nosso app tem o Express importado.
E mesmo que a gente importe o Express aqui, eu vou fazer com vocês, para vocês verem o que acontece. Import Express from Express. A gente dá um Ctrl S. E mesmo assim, dá erro. Por que isso acontece? Aqui o nosso Pizza Controller, ele está chamando a função index, que é tá chamando a função repository, só que ele que é responsável por dar o res, que pegar os dados, correto? Que ele está sendo importado do nosso app. Quem está sendo responsável por fazer o método get e o res é o nosso controller. Então o que a gente pode tentar fazer? Né? A gente pode fazer dessa forma. A gente vai dar um return. E a gente vai tirar o res. E se a gente colocar aqui const row de linha é igual res.send row. O que acontece? A gente dá F5 e carregou, porém deu em branco, não apareceu nada. Nosso servidor está rodando normalmente. Se vocês virem no nosso Postman, a gente dá um send, retornou nada. Porque nesse caso a gente está utilizando o app, chamou o controller, que é responsável por dar o res, só que ele está fazendo a requisição em um outro arquivo. Então, para isso, a gente vai ter que trabalhar com promises, né? Porque são dados assíncronos. Ele está fazendo uma requisição e não está retornando nada. Ou está retornando, porém, em um outro formato. Então, para isso, a gente vai estar refatorando o nosso código para que realmente dê certo da gente fazer essa requisição pelo nosso Pizza Repository. A gente vai comentar todo esse código. E o primeiro, a gente vai criar vai chamar a função, vai retornar uma promise, new promise. E aí a gente vai passar dois parâmetros. O primeiro é o resolve. O res. Resolve. E o reject. Por ser uma promise, essa é a função callback dela. E aí a gente vai fazer a conexão. Vai ser uma outra error function. A gente pode descomentar no código SQL. E agora a gente vai fazer a condicional, que é o if. Em caso de erro, só ver aqui que está faltando. Enfim. Caso de erro, vamos retornar a gente vai retornar o nosso reject. Reject com nosso erro. Com nossa mensagem, né? Não foi possível listar. A gente faz dessa forma. Vou colocar entre parênteses bonitinho. Pronto. Em caso de erro, ele vai chamar o reject com a mensagem de que não foi sucedido. Porém, se der true, eu vou retornar o resolve, passando o nosso resultado.
Ou seja, se der certo, eu vou chamar o método resolve, que diz que dá certo, passando o nosso resultado. Porém, ele vai retornar em uma outra forma. Deixa eu apagar isso daqui tudo. A gente passou o SQL. Deixa eu só ver aqui porque tá faltando isso. Agora sim. Aí a gente vai listar. E foi retornado vazio novamente. Então a gente tem que fazer o seguinte. Foi retornado vazio porque ele fez a consulta. E como é uma promise, ela pode ser async ou sincronizada. Nesse caso ela foi assíncrona. Porque pode ser que a resposta seja rápido ou demore um pouco. Pode pegar caminhos diferentes. Nesse caso, demorou porque ele deu a resposta antes de retornar a consulta. Então a gente vai no nosso controller e a gente vai falar que ele é um async e que a resposta vai ser um await. E a gente vai dar um send. Pronto. Aqui já foi retornado e deu certo a nossa consulta. E agora a gente vai estar fazendo isso para os outros métodos. Só que antes disso eu já vou tratar a nossa formatação. Vamos dar um control também, que vai ser um JSON.parse. Vamos dar um JSON também, .strongfile do resultado. Que é para a gente já deixar formatado, caso venha em algum formato que não seja identificado. E aí eu dou um retorno só a linha. Agora vamos refaturar os outros códigos também. A gente vai pegar aqui o story. Vai criar. Aqui a gente vai pegar essa mesma formatação. A gente comenta ele. Se vocês pararem para ver aqui, está sendo passado pizza. Só que não tem pizza aqui. Então a gente tem que receber ela. Pizza. E aqui a gente vai chamar da mesma forma. Não vai ser mais o método findAll, vai ser o método create. E a gente vai fazer um dado async. E a gente vai passar aqui o pizza, que é o corpo da requisição. E aqui já foi feito com sucesso. A gente vai lá no nosso Postman. Vamos adicionar uma pizza de calabresa. Uma linha foi afetada, foi inserido o ID 6. A gente vai listar. E aqui deu certo também. ID 6, se a gente for no nosso MySQL. Sim, foi atualizado com sucesso. Agora a gente vai fazer isso com todas as outras funções. A gente já sabe que vai ser async. A resposta vai ser um await. O método não vai ser mais findAll, vai ser findById. E aqui, o que está sendo passado? O ID. A gente tira isso daqui, tudo daqui. Nosso repository. A gente vai no findById. Copia. A gente pega o SQL e recebe o ID. E aqui está sendo passado o SQL e o ID. Então a gente vai colocar dessa forma e já está funcionando. Nosso pizza controller, mesma coisa. A gente sabe que vai ser async. E que a resposta é isso daqui.
vai ser o método update. E aqui, se vocês pararem para ver, tem também o ID. São dois parâmetros, pizza e ID. A gente vai passar aqui pizza e ID para a função update. Colei aqui e copio o de cima. E aqui vai ser o SQL. O comando vai ser isso daqui, ó. Conexão.curry SQL, passando pizza e o ID. E tem que receber também o pizza, o ID. Eu sei que está parecendo bem complexo para vocês que estão vendo, mas treinem, façam isso na casa de vocês que vai dar certo. Se eu conseguir, vocês conseguem. E é isso aí. Aqui a gente só vou falar aqui o que está acontecendo. Está sendo recebido dois parâmetros, que é o pizza e o ID, que está vindo daqui, o método update. A gente está chamando ele aqui. Aqui a gente está imprimindo row e a gente pode colocar status também. Aqui são os parâmetros, que é o hackBody e o hackParameters ID. Chamamos a função e a função é essa. Aqui a gente vai retornar uma promise com resolve e reject. Ou seja, resolve é se der certo e o reject é se der errado. E aqui a gente vai fazer aquela conexão que a gente estava fazendo anteriormente. A gente está fazendo uma conexão, chamando a query e passando os parâmetros pizza e ID. Pizza vai ser aqui, ou seja, update set pizzas, onde a pizza, que é o hackBody, e aqui vai ser o ID, que é o hackParameters ID. E aqui está falando, se der erro, ele vai chamar o reject com essa mensagem. E aqui, se der certo, vai chamar o resolve, passando a nossa linha. Vamos fazer logo o último. Deixa eu passar para cá. Aqui está sendo passado o ID junto. A gente vai descomentar. Comando MySQL. Que eu já posso deletar. E a gente tem que receber o ID. A gente vai criar da mesma forma. Salve ID. E vai falar que é o método async. E dessa forma a gente vai testar todas as funcionalidades novamente. E o nosso controle ficou dessa forma. A gente não está utilizando mais o conexão, então a gente pode remover daqui. O Pizza Repository, a gente só vai mudar o que? O texto. Criar não foi possível criar. Aqui não foi possível listar, não foi possível encontrar, find all, find by ID. Update não foi possível atualizar. E o outro é o deletar. A gente vai lá no nosso Postman, já reiniciou o nosso servidor, a gente vai dar um send, listou, tá tudo funcionando. Vamos adicionar outro que é de Margarida, tamanho P. Não sendo, uma linha foi afetada, o ID7 foi inserido. A gente vai buscar essa pizza de D7, buscar pizza. Sim, foi retornado corretamente. A gente pode atualizar. Vamos falar que é pizza de, sei lá, pode ser mussarela de novo. Mussarela. A pizza de D2, vamos colocar que a pizza de D7 vai ser mussarela. Acho que uma linha foi afetada. Se a gente listar,
pizza de D7, que a gente acabou de criar, virou mussarela. Se vocês vierem no nosso URL, também da mesma forma. E para deletar, vamos deletar a pizza de ID7, que foi o que a gente acabou de criar. Aqui deu um erro, deixa eu só ver o que erro foi. Deu. Promise, delete from pizza, onde o ID. Certinho, deixa eu só ver se eu passei o ID. Claro. Delete, a gente não colocou o método. E vamos dar um delete de novo. Pronto, uma linha foi afetada. Se a gente listar, a nossa pizza de D7 não existe mais. Vamos dar um F5 e realmente foi retirado do nosso banco de dados. E aqui a gente encerra mais uma etapa do nosso código do Node.js, tá bom? A gente pode só dar uma formatada, se vocês pararem para ver, o nosso Pizza Repository está repetindo muito código. A gente pode dar uma refatorada e pode tirar o Express, que a gente não está utilizando mais. A gente pode fazer da seguinte forma. A gente coloca aqui. Pega isso daqui, a gente vai no arquivo conexão, a gente pode fechar o controller, a gente não vai mexer mais nele. Bom, a gente vai no nosso conexão. A gente vai dar um const consulta, que vai ser um objeto. E aqui a gente vai dar um... Opa, desculpa. É isso mesmo. Primeiro eu vou dar um... A gente sabe que vai ter que exportar. Export consulta. A gente fala aqui. A gente vai passar parâmetros. Export consulta, que vai ter o comando SQL, vai ter o comando os valores. Vai ser vazio mesmo. E a mensagem. Reject. E aí a gente chama essa função. A gente vai chamar essa função. Ou seja, a gente está instanciando um novo tipo de texto. E aqui a gente vai mudar algumas coisas. O SQL já está sendo passado aqui. Os valores igual e a mensagem reject. Aqui eu posso dar só valores. E aqui na mensagem, a gente pode mudar isso para mensagem reject. Repare que a gente criou como se fosse uma espécie de classe. E agora a gente pode chamar essa classe e passar somente os parâmetros. E assim a gente pode otimizar o nosso código. E como a gente vai fazer? A gente primeiro vai importar. Import consulta. O meu VS Code já autocompletou para mim. E aqui eu falo o que eu vou precisar. Vou precisar da mensagem reject. Vamos colocar aqui embaixo para ficar melhor. Mensagem reject. Vou precisar do código SQL. Que são os 3 parâmetros. E vou precisar do parâmetro que está sendo passado. É pizza. Caso tenha, né? E agora a gente vai chamar esse nosso método. A gente vai dar um consulta. E vai dar uma consulta nesses 3 parâmetros. É o SQL, vai passar, na verdade. Dar uma consulta e vai passar os parâmetros, que é o SQL. O parâmetro, pizza, e a mensagem, que é essa daqui. Não foi possível. Opa. Oh, caramba.
Não, e agora eu dou essa mensagem. Não foi possível criar. Aqui eu posso apagar. Essa linha eu passo aqui para cima. E ficou dessa forma. Aqui eu estou chamando o método. Estou passando aqui o parâmetro do SQL. E aqui eu estou chamando somente a consulta. E passando esses parâmetros. Todos eles vão ser armazenados aqui. Mensagem reject, mensagem reject. Opa, tá dentro de aspas, por isso que tá dando esse erro. E agora eu posso fazer em todas as outras linhas. Ou seja, aqui eu sempre vou ter já o... Só vou pegar só a mensagem. Coloco aqui embaixo. Eu já dou um aqui, um consulta. Aqui, como é para selecionar, não está passando parâmetro nenhum, por isso que eu coloquei os valores vazios. E aqui eu dou um. E eu posso já excluir isso daqui tudo. Vocês estão vendo o quanto a gente está cortando de código, de linhas que a gente está economizando? Então, aqui vai ser da mesma forma. SQL. Opa. Está chamando consulta. E aqui está só passando o ID. A gente pode deletar tudo isso daqui. A mesma coisa. Não foi possível atualizar. A gente está passando dois parâmetros, que é o ID. Aqui a gente pode deletar tudo isso. Aqui a gente está passando o ID. E a mensagem reject. A gente pode cortar tudo isso daqui. E agora, nosso código ficou totalmente otimizado. Bom, se vocês quiserem fazer o teste, a gente pode ir no nosso Postman, listar. Opa, só um momento. E aqui eu verifiquei que não retornou nada, deu um F5. Só que não deu erro no nosso servidor, ele ainda está rodando, se vocês verem aqui. Só faltou uma coisa, que ela tem que retornar, não está retornando nada, então a gente, como é uma função, a gente tem que dar o retorno. Vou copiar aqui para ficar mais fácil. Prontinho, e agora a gente vai ver se está retornando, faltou só isso mesmo. Prontinho, nosso código está funcionando. E muito obrigado para quem assistiu até agora. Se vocês quiserem ver eu fazendo uma integração com uma aplicação web, ou seja, criando uma interface de uma pizzaria onde a gente consiga fazer o cadastro, por exemplo, criar pedido e tal, vocês deixem nos comentários. Agradeço muito para quem viu. Tamo junto, curte, compartilha, me siga nas minhas redes sociais. Tamo junto, valeu. Antes que eu me esqueça, eu vou mostrar aqui como ficou o nosso projeto. A gente não está utilizando mais o conexão, a gente pode remover essa parte. E dessa forma ficou o nosso repository, a nossa conexão, instanciando o nosso consulta, o nosso controller, responsável somente pelo controle da regra de negócio. Nosso app ficou dessa forma. A gente ainda pode otimizar isso daqui e criar rotas, né? Colocar tudo isso numa rota, só que o vídeo já está muito grande. Então vamos deixar dessa forma o nosso server. E é isso aí, vamos testar todos os métodos. Listar, foi retornado para o ID6, vamos adicionar, tá sendo, uma linha foi fetada, inserido o ID8, vamos listar novamente, o ID8 foi inserido com sucesso, vamos buscar o ID8, sim, foi retornado com sucesso, vamos atualizar o ID8
Vamos falar que é de frango com catupiry. Não sendo. Vamos listar novamente. Atualizar. Frango com catupiry. Tem que passar o ID, né? Claro. Pronto, listar. ID8 foi atualizado com sucesso. E vamos deletar essa pizza de ID8. É isso aí, galera. Valeu. Tamo junto. Falou.